Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Urologista Responde. É um programa que tem como objetivo levar aí a informação sobre a especialidade de urologia de maneira fácil, né, de maneira tranquila, onde o público consiga interagir com a gente e fique muito bem informado. Nós estamos hoje no nosso terceiro episódio e vamos dar continuidade para falar de um assunto que é muito importante, né, para a população, pouco discutido, né, especialmente porque atinge uma população que a gente costuma dizer que não são como as mulheres, né, os homens, né, que não tratam assim com tanta presteza, né, a saúde, que é sobre câncer de próstata. Nos episódios anteriores nós falamos sobre o diagnóstico, o rastreamento, o diagnóstico, então eu convido vocês a assistirem no nosso canal Urologista Responde. Convido você também a encaminhar o link para todo mundo, né, que você entende que precisa, ou seja, todo mundo da sua família, e não importa, pode ser homem, né, ou mulheres, especialmente os homens, né, para que eles possam estar sempre bem informados. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre câncer de próstata, mas vamos falar sobre o tratamento, as possibilidades de tratamento, e vamos responder a todas as perguntas que recebemos e aquelas que a gente, né, durante a nossa preparação, julgamos serem muito importantes. E para, né, abrilhantar e responder todas essas perguntas, nós contamos com a participação de dois grandes especialistas, né, na urologia, Dr. Augusto Modesto, Dr. Ricardo Freitas, que vai falar um pouquinho sobre eles, né, o que eles fazem, se apresentar aqui pra gente. Bom dia, doutores, né, fala um pouquinho aí, Dr. Augusto. Bom dia, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao Urologista Responde. Esse programa, só para lembrar, né, é um programa de informação de qualidade, né, e nele a gente vai discutir temas urológicos. Eu sou Augusto Modesto, atuo em diversas áreas aqui, em diversas unidades aqui em Salvador, tanto no âmbito quanto no privado, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre tratamento do câncer da próstata. Perfeito. Doutor Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí, mais uma vez. Mais um programa, mas projeto que a gente vem desenvolvendo com bastante carinho, com bastante atenção. Como o Guto falou, né, a intenção é informar a população, não substituir a consulta, obviamente, mas a ideia é que todos fiquem bem informados, porque a gente acredita, né, que pessoas, pacientes bem informados conseguem engajar melhor no tratamento, entender melhor por que estão passando. Então a ideia hoje é continuar com o câncer de próstata, falando um pouquinho sobre o tratamento. Acho que vamos ter uma hora bem proveitosa aí. Eu sou Ricardo Freitas, urologista aqui de Salvador também. Como o Guto, atuo nas principais áreas aqui, tanto pública quanto privada. Não, perfeito, muito obrigada. E é isso mesmo, eu costumo dizer que a promoção à saúde deveria ser mais praticada, né? A promoção à saúde é justamente quando você trata da doença antes que ela chegue, ou que ela consiga ser diagnosticada de forma inicial. Isso acaba, com certeza, dando maiores possibilidades aos pacientes. E preciso dizer a vocês que esse programa já é um grande sucesso, não só para os homens, mas também para as mulheres. Quem não tem pai, irmão, primo, amigo, e nós somos peça assim, fundamental, né, na ajuda de levar essa informação e trazer, né, para o público masculino a necessidade
de fato, cuidar da saúde, como nós mulheres fazemos para cuidar da nossa, né, desde muito, muito cedo. E queria iniciar falando sobre uma experiência que eu passei, inclusive, que para mim foi muito importante no último episódio e que eu acho que tem que ser dita aqui para quem está nos assistindo a gente estava falando sobre como as mulheres se comportam quando chegam na adolescência, né? Os pais, as mães especialmente, né, levam suas filhas para a ginecologista. E vocês falaram da importância de fazer esse acompanhamento desde o início, quando ali o seu filho chegar ali na adolescência, na puberdade, que é uma coisa que me marcou muito porque eu não tinha pensado nisso e eu tenho um filho. Então, assim, foi muito importante. Isso mostra que o programa, ele de fato está atingindo aí o seu objetivo, que é levar informação e colocar as pessoas para pensarem um pouco mais na saúde. Então, agradeço você que está aí com a gente. Vocês podem também interagir conosco através das plataformas, né, do Instagram, tanto de Dr. Augusto como de Dr. Ricardo, e também pelo nosso canal do YouTube, que a gente está transmitindo aqui no Urologista Responde. Então, se você tem alguma dúvida, você pode colocar aí a sua pergunta e a gente, em algum momento aqui, vai parar e olhar e te responder, tá certo? Muito legal. Eu já convido vocês para poderem inscrever no canal, né, do YouTube, mandem comentários, sugestões. Eu recebi bastante feedback, assim, né? Legal. Sugestões, críticas também. A gente ainda está, né, moldando como seria a forma ideal. Mas se inscreva, não custa nada para você e deixa o joinha aí, porque isso o YouTube entende que é um conteúdo relevante e leva esse conteúdo para mais pessoas. Perfeito. Precisamos ter os multiplicadores, né, de informação. E agora, com o avanço da tecnologia, a gente pode não só ficar no nosso país, como a gente pode ir para o mundo. E o legal de saúde é isso, né? Apesar de várias associações terem protocolos, né, às vezes diferente, isso depende muito de cada região, mas falar de promoção à saúde sempre vai ser interessante em qualquer parte do mundo, tá certo? E assim, para começar, nós vamos, inclusive, fazer hoje essa dinâmica de resposta, né? Até porque o nome do programa é Urologista Responde. Então, nós trouxemos aqui várias perguntas para vocês, perguntas do público, né? Que foram passadas aí ao longo da semana, onde a gente começa a divulgar. E perguntas, inclusive, que eu contemplei como sendo a importante, que eu acho que é o público. Eu não sou médica, então é muito interessante, eu faço essa conexão com vocês, porque eu acredito que, com certeza, tem assuntos que tem dúvida, e a ideia aqui é que a gente responda da forma mais clara. Mas você também que é estudante, né, de medicina, você que já é um médico, eu acho que as informações passadas aqui também vêm muito da experiência de cada um de vocês e acaba ajudando na condução dos pacientes, né, que chegam no consultório. Então é o seguinte, para começar, eu quero saber o seguinte: todo câncer de próstata diagnosticado deve ser tratado no mesmo momento do diagnóstico? E essa eu vou fazer para o Dr. Augusto. Bem, Dani, então, essa pergunta é bem interessante, porque essa pergunta, se fosse feita há 20 anos atrás, a resposta era assim, né? Uma coisa mudou muito desses 30 anos para cá. Hoje, todo câncer de próstata sempre ele deve ser tratado no momento do seu diagnóstico. Por quê? Porque nós temos hoje estratégias, né, que são difundidas no mundo todo, principalmente em países do primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, que em alguns casos de câncer, né, de baixo risco, caso de câncer localizado, baixo volume, você pode, se você quiser, se for opção, se você tiver critérios, fazer um tratamento que a gente não, aliás, fazer uma estratégia que a gente vai falar mais à frente e não operar naquele momento. E operar somente anos depois, né? Isso é muito relativo, depende de paciente para paciente, depende do tipo de câncer. Então, a resposta para essa pergunta é não. Ou seja, depende muito do diagnóstico e do momento, da situação de cada paciente, né? A gente vai, ao longo dessa sequência, detalhar mais, mas inicialmente a resposta para essa pergunta é não. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui que agora eu vou fazer para o doutor Ricardo, que é a seguinte: todo câncer de próstata é tratado do mesmo jeito? E quais são os pontos-chave na hora de definir o tratamento para o câncer de próstata? Claro, o Guto já falou, né? A resposta é não em todos
Nem todo câncer de próstata é tratado no mesmo período. Na verdade, quando o paciente recebe o diagnóstico da biópsia, o diagnóstico que a gente falou anteriormente no programa, é só pela biópsia de próstata. E nessa biópsia, vem um resultado, que é um score, que a gente usa, que é um score de agressividade. Como se fosse uma nota, tá? A gente chama de Gleason. Assim, enfim, não precisam saber desse nome, mas é uma nota que varia de 6 até 10. Isso denota a gravidade e a agressividade do tumor. Então, obviamente que tumores mais agressivos, ou seja, quando a nota vai chegando próximo de 10, eles são tratados de uma forma, e de uma forma mais precoce, de uma forma mais invasiva, e os cânceres mais indolentes, que seriam, né, principalmente a nota 6, que é a menor nota possível, ele nem precisa de tratamento. Então, isso é o que a gente leva em consideração. Obviamente, a gente leva em consideração também outros critérios, desejo do paciente, a presença de comorbidades, idade, mas se tratando somente do tumor, a gente usa muito esse score para definir qual será o tratamento do paciente. Perfeito. E a gente até falou isso no episódio, mas acho que é importante lembrar. Tem pessoas que, tem homens que costumam perguntar o seguinte: se o meu PCR, certo? PSA, desculpa. PSA não der alterado, ou der alterado, na verdade assim, se o meu PSA der alterado, mas eu fizer, por exemplo, uma ultrassom, né, e não conseguir ter achados, isso tem alguma relevância para vocês? É preciso fazer alguma outra coisa? Isso já foi discutido no episódio passado, que a associação do PSA com toque retal, ele é importante. Existe um percentual de até 15% dos casos que tem um PSA normal, né? O ultrassom não vai adiantar nada, então você tem que fazer necessariamente o toque retal. Então 15%. É importante associar o toque retal ao PSA exatamente para você cobrir aí a totalidade dos casos e fazer certo o diagnóstico. Não, perfeito. E aí, pegando esse link, eu queria falar sobre vigilância. A vigilância no tratamento do câncer. Então, assim, o que é a vigilância ativa, né? O que é e para quem é indicado? Bem, essa pergunta é muito interessante e me surpreende, me causa uma certa surpresa de saber que tem hoje no Brasil, em Salvador, urologistas que não oferecem essa ferramenta, essa estratégia para pacientes com câncer. Eu não vou entrar aqui em detalhes, claro, mas a vigilância, na verdade, ela não é um tratamento, ela é uma estratégia de acompanhamento vigiado, né? Então, vamos lá. Se o paciente ele tem um diagnóstico de câncer no momento X, independente da idade dele, ele vai para o seu urologista, e se ele tiver critérios, né, então se for um câncer de baixo risco ou de baixíssimo risco, de baixo volume, né, localizado, ele vai para o urologista dele, e o urologista dele então vai colocar ele numa grade, e se ele tiver critérios para entrar no protocolo de vigilância ativa, né, o urologista deve oferecer como opção. Por que deve oferecer? Porque esse tipo de paciente, nesse cenário que eu descrevi, é padrão ouro nos Estados Unidos e na Europa. Por que no Brasil não é? Então tá errado. O médico urologista ele precisa oferecer para o paciente, se estiver nesse cenário, e muitos pacientes não sabem. Eles têm aquela ideia antiga de que se é câncer tem que cortar o mal pela raiz, tem que tirar fora, senão eu vou morrer. Não é assim. Avançou-se muito no diagnóstico, avançou-se muito no tratamento, estudos vieram e hoje você tem uma evidência científica robusta sobre vigilância ativa. Então, por que os urologistas não oferecem? Né? Então, no paciente nesse cenário, o urologista deve sim oferecer. Mas o meu urologista não ofereceu. Procura uma segunda opinião. Perfeito. Você tem direito de procurar uma segunda opinião se você tem dúvidas. Por que não ofereceu? Uma segunda opinião e questione. Pergunte, doutor, eu tenho um critério para a vigilância. O que é a vigilância? Tire suas dúvidas. Nós vamos tirar as dúvidas de vocês aqui, mas claro, sempre vão haver. Sim, claro. Né? Então,
O paciente que tem esse cenário, ele fica em vigilância e você tem os critérios de vigilância. Existe um segmento desse paciente ao longo dos anos. Eu tenho pacientes, por exemplo, acompanhados comigo em vigilância há 5 anos, 6 anos. Né? Então, a vigilância seria assim, ele entra digamos assim, para o seu campo de visão, para que você acompanhe ele, e aí existe um protocolo para ele seguir. A vigilância ativa seria isso. É isso. Só lembrando que não é para todo caso de câncer. Sim. São casos selecionados que têm um critério para entrar no protocolo. E você vai ter um acompanhamento vigiado desse paciente, fazendo exames de toque, PSA, biópsia, ressonância, de tempos em tempos. E no momento em que o urologista perceber que houve uma progressão desse câncer, ele tira o paciente do protocolo e trata. Por isso que nem todo câncer deve ser tratado no momento do seu diagnóstico. Ele pode ser tratado 1 ano depois, 4 meses depois, 6 anos depois. E o que eu ganho com isso, doutor, não tratando agora? Isso nós vamos responder lá na frente. Perfeito. Não, perfeito. E você vê a importância do conhecimento, porque muitos pacientes, e aí eu generalizo em todas as especialidades, chega no consultório, não sabe de absolutamente nada, não sabe nem perguntar. Então, assim, cada profissional, ele vai ter uma maneira de atender. Tem profissionais, né, profissional que é mais didático, então explica, assim como em toda profissão. Mas a partir do momento em que você sabe, e que você tem um conhecimento ainda que mínimo, você sabe questionar. Então, percebam a importância. E, infelizmente, quando isso não acontece, a gente tem casos de não ter, ou chega... A gente saiba que existe a vigilância ativa, né? Perfeito. Esse é o nosso papel. Perfeito. Então, ele pode até não saber quais são os critérios, se o caso dele está indicado. Isso. Mas ele sabendo que existe, ele Eu pode ouvi. chegar no médico dele e falar, olha, meu caso se encaixa nessa Exato. me explique direito o que é. Como Eu já ouvi falar nisso, doutor. Tipo, o meu caso é um desses. eu disse, a vigilância ativa não é uma promessa de que o paciente nunca será tratado. Uhum. Mas, por exemplo, se ele diagnosticou um câncer lá, com esses critérios, e ele tem 60 anos, e eu disser para ele, olha, se eu te acompanhar aqui por 5, 10 anos, e a doença, né, se porventura ela evoluir, a taxa de sucesso vai ser a mesma, eu te tratando agora do que se eu te tratar daqui a 5, 10 anos. Perfeito. Então o que é que você vai preferir? Perfeito. Tudo que o paciente vai preferir ser tratado posteriormente, né? Perfeito. Na verdade, alguns, né? Uhum. Porque, como o Guto falou, você, por mais, né, que os tratamentos avançaram, evoluíram, tanto o tratamento cirúrgico, a radioterapia, eles não são tratamento inócuo. Possuem efeitos adversos. Sim. Você, né, puder ficar... Sem esses efeitos, né? Perfeito. Perfeito, perfeito. O câncer, né, ele, durante a vigilância ativa, ele pode avançar. E quanto tempo é necessário ficar fazendo esses exames de rotina? Então, dados, inclusive, de estudos científicos mostraram que o câncer, ele pode, em 10 anos, a probabilidade do câncer avançar é de 4 a 5%. Ou seja, né, a cada 100 pacientes que entram no protocolo, 5 a doença avança. Nossa, que fantástico. Muito. Então, você tem uma taxa importante de pacientes que nunca vão precisar ser tratados. Perfeito. Que, né, vão falecer, na verdade, de outras coisas, Perfeito. com câncer de próstata, mas não do câncer de próstata. Perfeito. Em relação O tempo, né, aí existem protocolos diferentes. Como é que você faz, Guto? Então, aqui a pergunta é a cada quanto tempo terei que fazer exames durante a vigilância. Isso, exatamente. Então, isso existem vários protocolos para isso, né? Eu adoto os protocolos de dois serviços, um canadense e um americano, que tem o maior número de pacientes em vigilância, né? Então, eu tenho esse critério, eu tento pegar o melhor dos dois, né? Então, como é o protocolo? O paciente entra hoje no protocolo, ele recebe um consentimento informado, ele leva para casa, ele assina, ele tira todas as dúvidas, eu coloco no prontuário dele que ele, por opção, escolheu entrar nesse protocolo. A cada 6 a 8 meses, eu faço sempre uma biópsia de confirmação ou biópsia confirmatória, né? E a gente faz PSA e toque nos primeiros 2 anos, de 3 em 3 meses, né? E essa biópsia confirmatória que ele vai fazer 6, 8 meses depois do diagnóstico, se confirmar, se mantiver o mesmo padrão, ou seja, o score de Gleason,
o PSA, não ter mudança do toque, esse paciente continua no protocolo e a gente pode então espaçar essa biópsia e fazer ela a cada ano, ou bianual ou trianual, a depender da cinética, ou seja, a depender do acompanhamento, do segmento desse paciente. É óbvio que tem pacientes que você vai fazer todo ano. Eu tenho pacientes que eu comecei a fazer todo ano e hoje eu já faço de 3 em 3 anos. Então isso aí você vai ajustando, né? O bom da vigilância é que é uma coisa muito dinâmica, né? Você muda de acordo com o avançar do tempo. Então não tem uma regra de bolo, né? Isso é muito olho no olho, é muito acompanhamento com o seu paciente. E a cinética, na verdade é a velocidade do PSA, né? Juntamente com o toque retal e com as biópsias que vão ser feitas, com a ressonância as ressonâncias que vão ser feitas, você vai ali estudando e vendo, né, se realmente você pode espaçar esses exames, se você pode trazer mais para... Então é uma coisa bem dinâmica e tem que ser feito de forma personalizada. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta de um pessoal que está acompanhando a gente no YouTube. Se sempre é necessário fazer a biópsia? Para todos os casos para o diagnóstico de câncer de próstata. Isso aí é uma coisa que com a ressonância multiparamétrica, né, quando começou a ter uma dúvida, poxa, mas já tem ressonância, a imagem avançou muito, eu preciso fazer a biópsia ainda? A resposta é sim, precisa. Né? A gente não tem hoje evidência que faça com que o médico não faça a biópsia e trate o doente sem biópsia. Hoje, para você fazer qualquer tratamento, seja ele do cirúrgico, oncológico, né, com droga, com radioterapia, você precisa ter o diagnóstico histológico, o diagnóstico do tecido da biópsia, mostrando que ali tem um câncer. E é exatamente através da biópsia, como a gente falou no episódio passado, que você vai ter todo tipo daquele câncer. Ele é baixo risco, ele é alto risco, ele é risco intermediário, então a biópsia é importante até para guiar a gente para o tratamento. Você quer ver? Eu vou retornar essa pergunta para Ricardo agora. Vou mudar um pouquinho essa dinâmica. Ricardo, se você não faz a biópsia só com a ressonância, você tem como saber se o grau desse tumor é 6 ou 10? Não tem. A ressonância não é diagnóstica, na verdade, nenhum exame hoje de imagem é um exame diagnóstico confirmatório, né, de câncer de próstata. Aí da ressonância você tem o PET-PSMA, que aumenta a suspeição. Mas é isso, suspeição, confirmatório somente a biópsia. E além disso, nenhum exame consegue predizer ou dizer com certeza qual é o grau daquele tumor. Então como é que eu vou propor, por exemplo, um tratamento de vigilância ativa, que é o que a gente está falando, sem saber se ele, né, se o paciente se encaixa nos critérios. Perfeito. Então, tratamento sem biópsia é uma coisa, pelo menos nos dias de hoje, infundada. Perfeito. Só voltando um pouquinho para o comentário de Guto, que eu achei importante só frisar isso, que ele falou em relação ao consentimento. Né? Então, isso é muito importante na vigilância ativa, né? Porque uma consulta, né, mesmo, né, tem pacientes que mesmo você explicando tudo isso que a gente explicou, ele sabendo que o câncer dele é indolente, que existe uma probabilidade maior de não evoluir, e que mesmo se evoluir, ele ainda tem uma chance de tratamento curativo com taxas bem elevadas, tem pacientes que psicologicamente ficam bastante afetados. Sim. Pelo crônico e o câncer. Com certeza. O que a gente chama do cancerofobia. Tem paciente que entra em depressão, que não consegue dormir, perde o convívio social só em saber que ele existe, que tem esse diagnóstico. Então é muito do perfil. O paciente tem que saber que existe, obviamente, mas tem pacientes que não se adequam ao perfil. Né? Pode até se adequar na questão da doença, sim, mas psicologicamente ele não vai se adequar. Perfeito. É muito importante a gente, né, perceber essas nuances aí nas avaliações. Gente, vigilância ativa como estratégia para o tratamento de câncer de próstata é realmente um mecanismo fantástico, porque, como vocês mesmos já disseram, evita muitas vezes um tratamento mais agressivo que poderia ser feito em um outro momento, dando uma qualidade de vida muito melhor. E assim, o quanto que é importante a família assessorar esse paciente, principalmente no ponto de vista da saúde mental, porque é importante, porque na hora que ele recebe o diagnóstico, ele às vezes não consegue nem processar, vai fazer, quais são os próximos passos, né? Então, disseminem essa informação, e se você souber de alguém que está passando por isso, eu assim, achei simplesmente fantástico
essa estratégia, né? Muito legal. E, Dani, deixa eu só finalizar, porque a gente não vai falar sobre isso. A gente ia falar, a gente não vai. Alguns de vocês devem estar perguntando, mas doutor, eu tenho um câncer diagnosticado, eu vou conviver com esse câncer, independente se ele é de baixíssimo risco. Por que eu não opero logo? Né? A gente falou, acho que no episódio passado, não vai ser nesse, que o grande problema, o grande temor do homem, quando tem um diagnóstico do câncer, é impotência sexual e incontinência urinária. Imagine você ser um homem de 50 anos, ter uma parceira de 40, de 35, né? E vocês ficarem impotentes aos 50 anos. Ou você ter 50 anos e você ficar incontinente tendo que usar fralda o resto da vida. Isso assusta. Sim. A qualidade de vida cai, né? O convívio biopsicossocial é muito ruim. Então a vigilância veio exatamente para isso. E eu vou contar uma historinha que no passado começaram a diagnosticar muito e a tratar muito. Então é óbvio, as complicações aumentaram. Então você começou a ver incontinência, impotência em pacientes jovens, 45, 50 anos, né? Então, daí criou-se a estratégia da vigilância. Então, o porquê de não tratar no momento do diagnóstico, principalmente em pacientes jovens, é exatamente isso. Você vai evitar que esse paciente ele tenha uma impotência, ele tenha uma incontinência, ele tenha uma estenose, ou seja, um fechamento da uretra, que são complicações potenciais do tratamento do câncer de próstata. Não só cirúrgicos, mas por radioterapia também. Então, se eu posso esperar 5, 6, 7, 10 anos, por que eu vou tratar agora? Perfeito. Entendeu? Então isso vocês têm que botar na cabeça. Isso é importante. Perfeito. Não é simplesmente eu não vou tratar porque eu não vou tratar. Não, tem motivo para tudo na vida, né? E esses são os motivos. Os maiores temores do homem são esses dois, principalmente em homens jovens. Entendeu? Só para fechar isso aí. Não, perfeito. E assim, a vigilância ativa é, de qualquer sorte, um tratamento, porque você está ali, eu posso dizer isso não necessariamente, né? Ela não é um tratamento. É uma estratégia. Quando você fala de tratamento, você sempre tem que associar uma intervenção. Tá, entendi. Né? A vigilância você não intervém, você está ali fazendo um acompanhamento vigiado. Perfeito. Se ele sai daquela média, se ele sai daquilo ali, aí sim você tira do protocolo e você intervém, você trata. Perfeito. Muito bom. Aqui a gente também vai aprendendo, viu? Que coisa maravilhosa. Ó, aqui a gente vai agora entrar na questão do tratamento com cirurgia, tá? E a pergunta é o seguinte: para quem está indicada a cirurgia no tratamento do câncer de próstata? Bom, então a cirurgia ela está indicada nos pacientes com doença localizada ou a doença que a doença rompeu a cápsula da próstata, mas não causou metástases. Então ela não evoluiu para outros órgãos. Perfeito. Fígado, pulmão, ossos. Então nesse cenário que a doença está localizada, é onde está indicado o tratamento cirúrgico. Ah, perfeito. E quem é que não pode fazer cirurgia, por exemplo? Tem alguns casos, né? Por exemplo, assim, eu posso citar alguns, assim. O paciente que não quer fazer a cirurgia, né? Ele tem livre arbítrio. O médico vai oferecer para ele uma sequência de tratamentos possíveis. Ele pode dizer assim: não, doutor, eu não gosto, eu tenho medo de anestesia, de agulha, não quero usar sonda, não quero internar, não quero tomar anestesia, não quero fazer. Então esse... Já tive experiência ruim, exatamente. Então esse aí você não faz. Ou aquele paciente que é muito idoso, né, que tem várias comorbidades, a gente chama de comorbidades, são outras doenças, né? Então, paciente que é hipertenso grave, diabético, que já teve um infarto agudo do miocárdio, um AVC, ou um derrame cerebral, que a gente chama, tem alguma doença pulmonar importante, tem alguma deficiência cognitiva, é um paciente psiquiátrico, então ele tem várias comorbidades que tiram ele da cirurgia. Ou então, apenas pela idade, né? Ele é um paciente muito idoso, paciente de 85, 90 anos, você não vai operar, né? Claro, né? Porque a expectativa de vida dele geralmente é menor do que 10 anos. Então, quando você tem um paciente com expectativa de vida menor do que 10 anos, você tem que ponderar muito se a cirurgia vale a pena ou não. Mesmo em tempos de procedimentos minimamente invasivos. A gente falou aí da robótica, da laparoscopia, né? Mesmo assim, essas cirurgias minimamente invasivas trazem problemas. Perfeito. E aí, pegando esse gancho de trazem problemas,
Quais são os efeitos colaterais, né, de uma cirurgia dessa, por exemplo? Então, como o Guto falou anteriormente, os principais efeitos adversos, né, efeitos colaterais impactantes, seriam a incontinência urinária, e a probabilidade disso acontecer, em média, é 3%. Claro que tem pacientes que esse risco é maior, principalmente pacientes com várias comorbidades, né, diabetes, hipertensão, pacientes superobesos. Então, nesse cenário, essa taxa de incontinência pode chegar até 15%. Uhum. E o outro é a disfunção erétil, né? A disfunção erétil, ela é da ordem de 15%, mas também aumenta, isso varia, tem que ver como é que era a ereção do paciente antes da cirurgia, do procedimento, se ele tem outras comorbidades. E aí vem também o papel da cirurgia robótica. Com a cirurgia robótica a gente conseguiu melhorar, né, ou seja, minimizar esses efeitos. A gente não consegue zerar, a gente não pode dizer ao paciente, olha, com a cirurgia robótica é impossível você ficar incontinente, é impossível você ficar impotente. Não, mas isso aí não seria nenhuma coisa ética nem honesta. Uhum. Mas a gente conseguiu minimizar bastante esses danos. E quando a doença permite também, né, quando o grau de agressividade da doença não é tão grande, a gente consegue fazer uma preservação da parte nervosa que passa justamente na cápsula da próstata. Uhum. Eu costumo sempre fazer uma analogia da próstata como se fosse uma laranja. Sim. Então tem a parte interna e tem a casca. Sim. A parte dos nervos, ela vai passar ali na casca da próstata, né, na casca da laranja. E numa cirurgia robótica, que a gente consegue ter uma visão ampliada das estruturas, a gente consegue fazer essa preservação, permitindo uma melhor recuperação do paciente. Perfeito. Aí agora é uma dúvida minha, tá? Diante dessa conversa. Então é o seguinte, todo paciente que faz a cirurgia de próstata, 3%, ele tem uma possibilidade de ter a incontinência urinária e 15% de probabilidade. Isso. Tá. Tem a questão de estudo. São dados de estudo. Incontinência, 15% para impotência. Sim. Isso é lógico que é uma estimativa. Claro. Isso pode variar de acordo com cada paciente. Mas Com a técnica escolhida, com a experiência do cirurgião, né? Com o procedimento. Eu acho que é bom pontuar isso, porque isso é uma média, né? Isso. Mas depende da doença do paciente, depende principalmente da experiência do cirurgião. Tem cirurgiões que fazem 150, 200 cirurgias de próstata por ano. Tem cirurgiões que fazem 10, fazem 15. Então é importante, na hora do paciente escolher o seu cirurgião, ele saber se aquele cirurgião ele é especialista nisso, se ele não é, se ele faz muito, aonde ele atua, né, para poder escolher o cirurgião. Porque a experiência do cirurgião impacta muito no resultado que ele entrega. Isso não é só na cirurgia aberta, nem na laparoscópica, mas também na robótica. E robótica é uma das possibilidades, né? E aí entrando nesse tema das possibilidades, né? Os tipos, né? Pronto. Quais são os tipos de cirurgias disponíveis, né, para o tratamento? A cirurgia mais antiga, né, que ainda hoje é a mais realizada no mundo todo, é a cirurgia aberta, a cirurgia convencional, né? Aquela cirurgia de corte, né? Onde você faz uma pequena incisão. Essa incisão ela pode ser a nível perineal, lá embaixo, ela pode ser a nível abdominal, né? E você faz essa incisão e o paciente retira a próstata por essa incisão. É uma cirurgia que, claro, é uma cirurgia que o paciente fica mais tempo internado, ele pode ter uma perda maior de sangue, ele tem um pouquinho mais de dor, né? Mas é uma cirurgia que em centros específicos, em centros de referência de câncer, é uma das cirurgias mais realizadas e os pacientes saem muito bem. O paciente opera hoje, sai amanhã, não usa dreno, se usa, tira no outro dia. Funciona muito como uma cirurgia robótica, né? Em centros especializados de referência e de alto volume. Preste atenção no que eu estou falando. Não são todos os centros que fazem cirurgia aberta que têm esses resultados. Se for escolher, escolham sempre um centro de referência de alto volume no tratamento do câncer, né? Os outros centros operam, mas não com essas vantagens que eu estou falando. Depois, com a evolução da tecnologia, passou a ter a cirurgia laparoscópica, né? Uma cirurgia minimamente invasiva, aonde, através de orifícios no abdômen, o cirurgião, utilizando pinças e olhando pela câmera de televisão, ele ia lá, tirava a próstata, né? Da mesma forma que na aberta,
fazia toda... Claro, é uma cirurgia minimamente invasiva, então você vai ter menos dor, você vai sair melhor, você vai ter um risco menor de tomar sangue, etc. E agora, mais recentemente, com a continuação da evolução tecnológica, veio a cirurgia robô assistida ou cirurgia robótica, que na verdade é um aperfeiçoamento da cirurgia laparoscópica, que tem algumas vantagens, né? Você tem uma visão tridimensional, as pinças que você usa, elas rodam 360 graus, né? Coisa que a mão humana não consegue, né? E você tem um filtro de tremor, então você faz o movimento na plataforma, o robô entrega esse movimento dentro da cavidade para o paciente sem haver qualquer tremor, ele filtra isso. E você consegue chegar a lugares muito mais fácil. E sem falar que a cirurgia é boa para o paciente e para o cirurgião, porque ele opera sentado, né? Ele não opera em pé. Na laparoscopia ele fica em pé, com o ombro, com os braços abertos, o ombro começa a doer depois de 2, 3 horas. E na robótica não, ele está sentado, ele está tranquilo, entendeu? Então, foi um aperfeiçoamento da cirurgia laparoscópica e foi bom para o médico e para o paciente. Não, perfeito. E só para você entender, Dani, para ficar mais claro até para o pessoal de casa também, e muitos perguntam isso também na consulta, qual é a diferença prática entre uma e outra? Pense o seguinte, a robótica é como se a gente estivesse operando dentro do abdômen do paciente. É como se a gente se transportasse para dentro da cavidade. Porque a visão é tridimensional, a gente tem noção de profundidade, a liberdade de movimento é muito maior do que a da laparoscopia, que é só um movimento reto da pinça, ela consegue articular 360 graus. Então, essa analogia é legal de fazer, os pacientes conseguem entender melhor. Tipo, poxa, então é realmente como se a gente estivesse se transportando para dentro da cavidade abdominal do paciente. A precisão é muito mais clara, muito perfeita. E uma coisa interessante que o Ricardo falou, que o paciente pergunta, e eu me lembrei de uma pergunta agora muito frequente, um comentário até, ele fala assim, doutor, eu operei com robô. Então assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro, que o robô, ele é um robô escravo. Ele não faz nada se o médico não comandar. Daí assim, você precisa saber com quem você vai operar. Não é, se você operar com um robô, você não vai ter o mesmo resultado, porque quem está atrás do robô é o cirurgião. E o cirurgião que tem a expertise, que tem a experiência. Então é claro que o cirurgião A, B, C, D, eles têm experiências diferentes. E quem vai comandar os movimentos do robô é o cirurgião. Então o robô ele é escravo, ele só faz aquilo que o cirurgião comandar. Se você opera com um cirurgião inexperiente ou que está começando a sua curva, é óbvio que você pode ter mais problemas do que aquele cirurgião, por exemplo, que já tem uma casuística, né, um número de casos maior, etc. Isso é uma coisa importante. Então, não é o robô que opera sozinho, tá? Nós não chegamos a esse nível ainda, tá? Talvez daqui a 10, 15 anos, sim, mas hoje esse está chegando. Pacientes, né, mais velhos, eles têm alguma dificuldade de entender isso? Vocês sentem um pouco mais de quando vocês explicam, é tranquilo. Tranquilo. Porque olha, vai muito também de como você explica. Isso, é porque a minha sensação é essa, que quando você consegue entender como funciona, isso traz uma segurança. Eles entendem, eu uso muito na minha prática clínica, muito essa parte de analogia. Eu gosto sempre de fazer comparações que eu acho que consegue, é da forma que eu entendo melhor. Tá? Então eu gosto sempre de fazer esse tipo de comparação, trazer, né, resultados práticos, né, de probabilidade. E, obviamente, que tem que ser uma consulta. Né, quando o paciente recebe um diagnóstico e você está propondo um tratamento, é uma consulta mais demorada, é uma consulta que envolve não só o paciente, mas também familiar. Sim, para explicar, entender. Perfeito. Então, é uma consulta rápida, é uma consulta bem mais demorada. Agora, assim, eu sendo paciente com diagnóstico de câncer, como que eu consigo escolher? Não, sim, Deus me livre. Até porque eu sou toda feminina, enfim, não só a minha pessoa, como o meu marido também. Esses dias eu perguntei para ele, eu acho que você está precisando retornar à consulta com o doutor Augusto. Aí ele, eu fiz o exame do PSA, fiz o ultrassom e deu tudo normal. O que você acha? Você acha que eu já tenho que eu digo, olha, eu já consigo te responder isso, viu? Neste caso, considerando a sua idade, considerando o seu histórico, não, tá tudo bem. Mas aí tem outras questões que eu acho que você mesmo assim precisa ir à consulta. E aí ele falou, não, então tudo bem, eu vou marcar.
Eu acho que isso é muito interessante. E assim, vocês homens, né, que inclusive estão nos acompanhando, escute bastante as suas mulheres, porque a gente tem esse cuidado, né? É inerente da figura feminina, esse cuidado. Trazidos na consulta para as mulheres. Pelas mulheres, né? Então eu acho isso muito interessante e eu já estou praticando isso, né, com os meus próximos. Mas enfim, então a questão é a seguinte, a dúvida é, como que eu, paciente, posso escolher, né, a melhor cirurgia, digamos assim? Então, primeiro que você tem que saber quais as opções que existem, né? Como o Guto falou. Sim. Aberta, laparoscópica e robótica. Segundo que a escolha, ela vai muito, lógico, né? Da experiência do cirurgião, né? A segurança que ele tem com cada uma dessas técnicas. Então, tem cirurgiões que têm uma experiência vasta e se sentem muito mais confortável uma cirurgia aberta e não tem tanto treinamento, nem tem tantos casos numa cirurgia robótica. Então, ele vai tendenciar a operar o paciente por uma cirurgia convencional, uma cirurgia aberta. A escolha do paciente, né, tem que ser levada em consideração, né? E, lógico, a disponibilidade de tecnologia, né? Uma frase que o Guto sempre fala, que eu acho bem interessante, é que a gente tem Brasis dentro do Brasil. Então, tem regiões que, infelizmente, a tecnologia ainda não está disponível, né? Nem a laparoscópica, nem a robótica. Nesse caso, não tem muito o que fazer, né? Partir para um tratamento, uma cirurgia convencional mesmo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A experiência do cirurgião, e aí, o paciente, quando for escolher, né, como o Guto falou, ele tem que... Porque, assim, a cirurgia é uma coisa... É muito íntimo, né? Você está entregando o seu corpo para uma pessoa, então, assim... É uma relação de confiança muito grande. Então, assim, para você escolher seu cirurgião, não pode ser uma decisão assim de uma hora para outra, né? Sim. Tem que conhecer ver o histórico. Ver porque às vezes você vai para várias consultas, todos te explicam de uma maneira didática que você entende, mas eu sempre costumo dizer que tem um médico que você sente mais confiança. Indicativa, que te causa empatia. Isso, exatamente, aquele feeling de, né, e assim, e mesmo assim, é interessante, aí, me corrija se eu estiver errada, procurar entender a especialidade e a experiência dele. Exato. Né, porque muitas vezes você tem essa confiança, que eu acho que é muito importante, mas eu acho que é importante também você... Não só a experiência técnica, porque... A gente não é um mero técnico que vai executar um procedimento, né? A gente precisa ter um conhecimento para acompanhar o doente, para fazer uma vigilância ativa quando bem indicado e fazer da melhor forma, na forma mais segura possível, para acompanhá-lo da melhor forma depois de um tratamento ativo, saber quais exames têm que ser feitos, qual a periodicidade disso, se a doença voltou ou não. Então, não basta só conhecimento técnico com a tecnologia, porque a gente não é só mero técnico. Sim. Então, tem que conhecer exatamente, saber onde trabalha, saber todo, né, a experiência. Dani, a gente só pegando esse gancho de Ricardo, eu achei importante ele tocar nesse assunto, na escolha do cirurgião, e o que quem está em casa assistindo, e o que a gente tem que deixar claro aqui é o seguinte: o paciente que tem um diagnóstico de uma doença oncológica, né, um câncer, ele tem uma jornada a ser cumprida, né? Não basta apenas o cirurgião, né, ele lá faz a cirurgia. Tem cirurgiões que nem pós-operatório ele faz, entendeu? Você faz a cirurgia simplesmente e depois o cirurgião some. E não é ele que faz o pós-operatório, não é ele que acompanha o doente. Se o doente tiver alguma complicação, então, ele não aparece, né? Então isso tem que ser muito bem pontuado, porque o cirurgião escolhido tem que ser aquele cirurgião dando certo ou não dando certo, tendo complicação ou não tendo complicação. Então ele vai fazer a cirurgia, ele vai fazer o pós-operatório, vai fazer a visita, vai receber o doente no consultório dele depois de 8 dias, de 15 dias, de 30 dias, o resto da sua vida. Então ele tem que fazer esse acompanhamento. E cuidado com as redes sociais. As redes sociais, às vezes, elas enganam muito. Tem muito médico aí que se coloca como o bambambam, currículo maravilhoso, não sei o quê, e na verdade não é isso. Busquem referências, busquem amigos que já foram operados, tentem buscar referências daquele cirurgião. Conversem com amigos médicos, conversem com familiares médicos,
para poder, e como eu sempre falo, procure uma segunda opinião. Se você está em dúvida, se você acha que não foi legal a relação médico-paciente, procure uma segunda opinião. E lembre sempre de uma coisa, eu sempre falo isso. A cirurgia é feita uma vez só. Se você escolhe um profissional errado ou se dá algum problema, não tem volta. Você vai levar aquela complicação para o resto da sua vida. Saiba que você tem um câncer. Esse câncer tem que ser muito bem conduzido. Se você trata bem e não tem problema, ótimo. Você vai viver com qualidade de vida até o final. Mas se você de repente atropela as coisas, vai muito pela internet, rede social que está aí na moda, e você faz e dá um problema, não tem volta. Perfeito. E outra coisa eu falo sempre, quando for, mas cirurgia robótica tem que ser pago, a ANS não cobre. Muita gente, a gente vê aí o pessoal gastando dinheiro com bolsa, com viagem, com carro, né? Tudo isso aí é bem material. Então assim, você tá discutindo a sua saúde. Perfeito. Então se tiver que pagar, opte por pagar para a sua saúde, porque com a sua saúde você vai viver anos. E você vai poder comprar os mesmos bens materiais, o carro, a viagem, a bolsa chique, de grife, enfim. Então assim, pensem nisso, porque com esse consumismo que a gente vive, né, esse estilo de vida americanizado, a gente tende a, às vezes, desvirtuar os princípios, né? A gente inverte as prioridades. E a prioridade nossa é a saúde. Sim. Sem saúde a gente não faz nada. Não, perfeito. Entendeu? Perfeito. Então eu falo sempre isso pro doente quando ele está em dúvida. Doutor, não paga, eu vou ter que... Eu falo, olha, presta atenção, você está com um diagnóstico, precisa ser tratado, faça uma força, repense, né, nas suas prioridades, converse com a sua família. Então é sempre bom a gente dar essa parada e repensar. Desconfiar de profissionais, né, que te induzem muito para um tipo de tratamento, para um tipo de cirurgia, né? Hoje a gente é treinado para fazer uma medicina personalizada. Perfeito. Então o paciente faz parte da decisão, né, terapêutica. Ele tem que saber todas as possibilidades possíveis. Sim. Lógico, a gente participa desse processo de decisão, até às vezes o paciente então doutor, você faria o quê e tal. Isso, mas para decidir a gente tem que saber todas as opções. Perfeito. E aí é o seguinte, eu quero falar agora sobre a radioterapia. Nós estamos nos nossos 15 minutos, tá? Para chegarmos ao fim. Sabe, assim, várias dúvidas, o assunto é muito extenso. Mas aqui a gente tem a ideia de passar os principais e na verdade criar em você esse desejo de saber mais, né? Porque hoje a informação ela tá aí para todo mundo, mas é necessário que você tenha essa vontade de buscar. Então aqui a gente não vai conseguir sanar tudo, mas os principais para fazer com que você, né, tome gosto pela informação e vá buscar sempre mais com o seu médico, né, que é muito importante. Então precisa observar que nem toda informação que você encontra na internet são informações corretas, são artigos corretos, então a fonte também é muito importante, mas a sua curiosidade com certeza vai levar você a bons caminhos, tá? Mas eu quero perguntar o seguinte, o que é a radioterapia, né, o que é na verdade e quando é que ela é indicada como de tratamento? Bom, então a radioterapia é uma outra opção. Perfeito. Câncer localizado. Então a gente fala da cirurgia. Sim, é outra opção. Perfeito. A radioterapia, o que é que ela consiste? É um tratamento que é um tratamento externo, né? E o conceito de radioterapia é uma emissão de radiação ionizante, né? E essa radiação ela vai deslocar átomos daquele tecido, das células, destruindo as células. Tá? Então, resumindo, né, seria basicamente isso. Isso é feito ao longo de um tempo. Outra analogia que eu faço, você vai tomar sol durante 36 horas direto, né? É exatamente igual à radioterapia. Você não faz dormida. Isso é feito durante sessões, isso é programado pelo radioterapeuta, tanto a quantidade das sessões, tanto o tempo de cada sessão. Isso depende de variáveis, né, de agressividade também do tumor. E a radioterapia ela visa destruir as células malignas, né? Ela é direcionada para o tumor ou para um órgão. No nosso caso aqui, para
Certo. Mas muitas vezes acontece também, o radioterapeuta tenta, da melhor forma possível, minimizar os efeitos nos órgãos adjacentes. A gente vai falar mais na frente das complicações, né? Mas, enfim, a ideia, o conceito geral é essa: é uma radiação direcionada para determinado que visa destruir aquelas células. Perfeito. E aí, para quem é que pode fazer? Tem pessoas que não podem, por exemplo? A radioterapia, ela é feita para a maioria das pessoas. Existem alguns pacientes que têm algumas doenças intestinais, né, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que a gente não aconselha, o próprio radioterapeuta não aconselha a fazer porque aumenta o risco de sangramento e de complicações. Assim como a cirurgia, a radioterapia também tem complicações que a gente vai falar à frente. Então, basicamente isso. Existe uma contraindicação relativa, que eu sempre coloco para os pacientes, em pacientes muito jovens, né? Por que isso? Porque pacientes muito jovens, 50, 60 anos, quando você faz a radioterapia e esse tumor volta, né? Ele vai ter que ser submetido à cirurgia. E a cirurgia de resgate, ou seja, o que é cirurgia de resgate? Aquela cirurgia pós-radioterapia. É muito mais complicado do que uma cirurgia que você faz sem a radioterapia antes. Né, você tem o índice das complicações, que foi o que o Ricardo falou, de impotência, incontinência, aumentam absurdamente, podendo chegar a 100%. Então, o meu conselho é: pacientes jovens, optem por cirurgia, porque se o tumor volta, você faz a terapia. Perfeito. Sem problemas. Perfeito. Entendeu? Muito bom. Agora, já falando sobre, a gente falou que vai falar agora na frente, eu já quero perguntar para vocês os efeitos colaterais, né, da radioterapia, porque eu já vi algumas pessoas com muito receio quando recebem o diagnóstico e o tratamento sendo radioterapias. Então há uma preocupação de efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais, eles estão muito relacionados a justamente isso. A radiação, né, como eu falei anteriormente, ela vira aquele órgão, mas acaba atingindo órgãos circunvizinhos ali. No nosso caso, da próstata, a bexiga, sim, os principais órgãos, né, estão ali vizinhos à próstata. E aí pode acontecer sintomas irritativos na bexiga. Então o paciente pode cursar com dor crônica a urinar, pode cursar com sangramento, às vezes de pequena monta, às vezes de monta. O paciente pode cursar com urgência urinária, aquela sensação imperativa de que se não for logo no banheiro, a urina pode escapar, uma frequência aumentada. E também sintomas gastrointestinais, né, por conta dessa ação no reto. O paciente pode ter diarreia crônica, a dor pélvica, sangramento também nas fezes, né? Então esses são os principais efeitos adversos. A incontinência e a impotência, elas podem acontecer também na radioterapia. Não é que a radioterapia é isenta dessas complicações que acontecem na cirurgia. E aí, só sumarizando o que o Guto falou em relação às indicações, né? Então quem pode fazer radioterapia, geralmente a gente, né, os pacientes que não podem fazer cirurgia também, são candidatos à radioterapia, porque morridos com anestésico cirúrgico muito elevado, né? Desejo do paciente, né, lógico, tem que ser sempre levado em consideração. Pacientes muito obesos, né, que a dificuldade técnica da cirurgia, né, por mais, né, que a gente tenha a tecnologia disponível, mas existe uma dificuldade técnica nesse perfil de pacientes. Pacientes com múltiplas cirurgias abdominais, que aí a parte interna do abdômen fica tudo muito grudado, o risco de uma cirurgia elevada. E os que não podem fazer, né, os que não devem fazer, a Guto falou muito bem, então quem já faz radioterapia, né, não faz. A dose da radioterapia, ela é uma dose cumulativa, tá? Então, da radioterapia agora, daqui a 5, 10 anos, o pulmão infelizmente voltou para ser uma nova dose, um novo ciclo de radioterapia. Essa dose vai ultrapassar o limite biológico. Aí ao invés de você papar as células mamíferas, vai causar uma necrose, uma ferida, um pênis nos órgãos, né? E Augusto acabou de falar. Primeiro fetar a cirurgia, muito interessante. A ideia é justamente, né, como tem expectativa de vida longa, fazer um tratamento cirúrgico. Perfeito. Essa é uma indicação. Legal. A gente sabe, e eu assim, sou um aprendiz, sou Amanda, é uma verdadeira aula
especialmente para a gente que, né, não é médico, mas que é necessário saber. Tem outras, com certeza, de tratamento, mas assim, nosso tempo, a gente não deve avançar, mas eu vou fazer um convite para vocês nas redes sociais de Dr. Augusto Modesto e também de Dr. Ricardo Freitas. Vocês podem encontrar materiais, conteúdos fantásticos, inclusive é lá onde eu faço os meus estudos, né, inclusive para apresentar aqui junto com vocês. Então tem também lá, e no Urologista Responde. O Urologista Responde, a gente está começando a colocar os episódios, mas nas redes sociais, né, tanto do Augusto quanto do Dr. Ricardo, você encontra sobre vários assuntos, muito bem explicado dessa forma assim, maravilhosa e didática, como eles fazem, certo? Vai ficar gravado, ele fica gravado, né? Nossa página. Sim. A gente também faz o corte, tem que ter uma sugestão que a gente depois a gente, no próprio vídeo do YouTube, a gente colocar a minutagem. Sim. Cada pergunta para responder, depois perfeito. Perfeito. Importante. E a canal público, a descrição social. Sim. Inclusive, qual o seu Instagram? RicardoFreitas.uro. RicardoFreitas.uro. E outra coisa também, assim, se vocês tiverem dúvidas, a gente aqui não consegue extrapolar o assunto, né? A gente tem um tempo limitado, mas podem perguntar para que a gente responde. No direct, a gente responde, né? Eu bater um papo, tirar algumas dúvidas que a gente não tirou aqui, falar de algumas coisas que a gente não falou aqui. Então está disponível para, na verdade, trazer informação de qualidade. Esse é o propósito desse programa. Deixar vocês bem informados. E aí a gente começa a criar também em vocês essa curiosidade, essa inquietação de querer saber mais. Então, anota as perguntas, manda. E o Instagram de Dr. Augusto? É Dr.Augusto_Modesto. Modesto. Então, sigam lá esses grandes mestres aí nas redes sociais. E nós estamos chegando ao fim de mais um programa Urologista Responde. E toda vez que a gente chega ao fim, a gente separa aqui 3 dicas, né? Que o momento é um momento lúdico, que na verdade não necessariamente tem a ver com a medicina, até porque com certeza nós temos aí telespectadores que não são médicos, né? E que gostariam de uma dica da gente, de alguma experiência. Quem começa hoje? Eu começo. Sim. A minha dica foi de um livro no mês passado. E hoje eu vou falar um pouquinho de viagem. Eu vou dar uma dica de viagem para vocês. E aqui na Bahia tem praias maravilhosas. E a minha dica hoje vai para Barra Grande, na Península de Maraú. Para quem não conhece, ali eu sou ali é o meu paraíso, né? Eu sou habitué de lá e assim, desde que eu conheci aquilo ali, eu me apaixonei. É longe de Salvador, realmente. Não é tão perto como Praia do Forte e tudo, mas é um paraíso e você tem opções várias. Se vocês tiverem interesse, eu posso montar um roteiro para vocês. Porque eu sou apaixonado por aquele lugar. Já fica o convite para ele. Porque fica para você, claro, para todos. Eu não conheço Barra Grande, eu não conheço. Eu posso montar um roteiro porque ali eu conheço tudo, né? E eu acho que é ali que eu recarrego minhas energias. Vai ficar a dica, Barra Grande, na Península de Maraú. Muito legal. Qual a sua dica? Minha dica hoje vai para uma Camila. Na verdade, eu sou muito participante. Eu peço. Só que, é inviável, né? Como é que todo dia. Eu descobri recentemente uma linha de doces saudáveis, chama Goodies, é daqui de Salvador, inclusive. Se escreve Goodies. Os links vocês acham aí, é só colocar no Instagram que acha fácil. Inclusive colocar de venda e tal. Então eles têm brigadeiro saudável, por exemplo. Então brigadeiro é feito com a massa do creme de banana, iogurte e cacau. E assim, é incrível como você compra isso e caramba, filho, que cara, é muito similar ao chocolate, sabe? Que legal. Eles têm outras coisas, tortas. Aí tem que pegar essa dica pra mim, porque eu tenho sérios problemas com doce. E tablete de chocolate, tudo bonito, mano. Então, essa é uma estratégia que eu uso para poder comer o doce e sem ter os efeitos. Então, eu vou te dar uma outra dica. Chocolate. Você tem que comer só 70% para cima, velho. Pois é, eu não consegui. Era o amargo da coisa. Né? Você sabe que lá em casa os meninos, eu e os meninos, e minha esposa, só 70%. Eu sei que é o mais saudável.
Mas que eu não consegui adequar ainda meu paladar. Mas... E aqui, Ilhéus, você tem no mínimo 7 fábricas de chocolate desse nível, chocolate gourmet mesmo. A gente é da região de Ilhéus, Itabuna, e lá tem 7 indústrias. Isso aí, vale a pena. Cresceu bem dentro. Eu preciso usar um manipulado para poder inibir a minha vontade de dor. Porque realmente eu não consigo. Café, meu Deus, eu já tenho acho que uns 4 ou 5 dias que eu tô tentando Sem açúcar. sem açúcar, mas aí eu prefiro substituir, eu tomo um suco. É aquela coisa, você termina uma refeição, já vem o gostinho assim na boca, né? É realmente meu cara. Bom, e aí falando sobre açúcar, falando sobre saúde, a minha dica é o seguinte, aconteceu comigo essa semana, nem todos os dias estamos motivados a fazer atividade física. Isso é uma grande verdade, é um desafio muito grande para a população, mesmo sabendo do grande benefício que isso traz para a saúde. E que me motiva, né, todos os dias a fazer, a questão da saúde mental. Muitas pessoas vão à academia e não fazem amizade. Então, entram com o fone e saem. E é como se dissesse, não falem comigo. Algumas minhas já falaram isso. É exatamente para isso. Se tirar um fone, é para você falar rápido. Se tirar os 2 fones para falar com você, está disponível. Então, até isso eu já tenho. Eu fiz grandes amizades na academia. E hoje eu não vou somente por isso, né? Eu vou pelo ambiente. Pelo convívio social. Pelo convívio social. Então, assim, busquem um motivo. Esqueçam essa questão de corpo, porque vem como uma consequência. Então, quando eu decidi mais fiel à academia, eu fui nessa intenção. Então, eu fiz uma consulta com uma nutróloga e fui no endocrinologista e a minha ideia foi o seguinte, eu quero ser saudável. O que eu posso fazer? E fiz exatamente tudo o que ela me recomendou e comecei a prática da atividade física. E corpo vem como uma consequência, porque é inevitável. Quando você se alimenta melhor, quando você pratica exercício, tudo na sua vida é melhor. Então a minha dica é essa, busque algo que te dê prazer e não foque no seu corpo. Porque inclusive o resultado de corpo demora e isso é que desestimula. Mas quando ele chega, ele vai ser mais um item para te estimular. Né? Então, a minha dica de hoje é essa. Procura um motivo para se exercitar. É muito legal, certo? Muito bom. Então, eu quero agradecer você que ficou aqui com a gente todo esse tempo. Com certeza, saiu daqui com outra visão da urologia, né? Saiu daqui inquieto por saber mais. E gostaria de dizer o seguinte, se inscreva no canal e encaminhe esse link para outras pessoas. Vamos fazer com que essa informação ela chegue ao máximo de pessoas possível. E quero te fazer um convite e espero você aqui no nosso canal para outros episódios. Quero agradecer a Dr. Augusto, a Dr. Ricardo, agradecer pela confiança de me colocar aqui nesse lugar e agradecer também por todas as informações, porque tem sido muito, muito importante. Então, espero vocês no próximo episódio. Até lá. Tchau, gente. Obrigado. Até o próximo.